Estamos começando mais um Papo de Exatas. Eu sou o Vitor e junto comigo está a Renata. E a nossa convidada de hoje é a Luna Lomônaco, que é pesquisadora do INPA. Bem, Luna, seja muito bem-vinda. E a primeira coisa que chama a atenção na sua biografia é que o Brasil é o seu sétimo país. E você já tem certo tempo que mora aqui. Gostaria de saber como está sendo morar no país e o que te motivou a vir para cá. Então, muito obrigada, Vitor, pelo convite e por pronunciar meu sobrenome corretamente, pois todo brasileiro pensa que é Lomonaco, pois não tem o acento, mas de fato é Lomônaco. E, e eu apaixonei para o Brasil desde que cheguei. Eu cheguei aqui, ainda lembro o dia, era o 24 de abril de 2014, e chegava da Dinamarca. E eu sempre gostei muito de viajar. Bom, morei em 7 países, acho que fica na cara. E quando teve a oportunidade de vir para o Brasil, eu pedi a bolsa, pedi uma bolsa de postdoc para a FAPESP, para vir aqui. Naquele momento, quando eu estava pedindo a bolsa, estava na China, porque aconteceu o seguinte: eu fiz o doutorado na Dinamarca e comecei em 2009 e acabei em 2013. E o que aconteceu? Eu comecei meu doutorado com uma bolsa europeia que era muito rica, uma Marie Curie, nesse projeto de dinâmica complexa a nível europeu. Então, tinha um monte de verba para um monte de pessoas na Europa começar seu doutorado. Eu peguei o último pedacinho da bolsa. Então, quando eu me doutorei, tinha um monte de pessoas que já tinham se doutorado em dinâmica complexa na Europa. E era 2013. Lehman Brothers caiu em 2008 e a crise chegou na Europa, que era 2010, 2011. Para 2012 tinha cortado tudo aquilo que se podia cortar. Era uma época terrível para fazer pesquisa lá na Europa. E aí não dava para achar um postdoc na Europa. Aí eu comecei a olhar as possibilidades fora da Europa. Passei um semestre trabalhando na Universidade de Roskilde, onde fiz o doutorado como external lecturer, dando aulas. Entrei no desemprego e pedi vários postdocs na Europa, mas nunca dava certo. E aí, meu antigo diretor de doutorado me falou: Olha, por que você não vai na China, já que você gosta de viajar? Que aí tem pessoas com verba. E eu fui, ui, que bacana ir para a China. Sempre gostei de ir morar na China. De fato, eu já tinha ido na China por uma semana, tempo atrás, em Beijing. Então, foi tipo, ai, estou feliz de voltar para Beijing, gostei. E fui para a China por 7 meses. E era aí que estava na China procurando mais um postdoc, pois eu sabia que tinha uma bolsa por 7 meses e depois ia voltar no desemprego dinamarquês outra vez. E o que aconteceu? Aconteceu que não havia posições na Europa, havia muito poucas. Eu pedia todas, mas não era muito difícil. E alguém me aconselhou pedir esse postdoc com a FAPESP em São Paulo, e eu pedi. E depois voltei para a Dinamarca, no desemprego, foi um par de meses nos Estados Unidos, e quando estava nos Estados Unidos, saíram os resultados, e tinha me oferecido o postdoc da FAPESP e outro postdoc em Roma, em Tor Vergata, na Itália. Assim que, de fato, eu teria podido ficar na Europa, só que aí várias questões, porque um pouco. Eu tinha saído da Itália. Quando é que eu saí da Itália? Esperei que tinha que fazer continhas. Era o 2006.
Sim, era o 2006 que eu saí da Itália. E no 2013 não tinha muita vontade de voltar na Itália ainda. E me inspirava muito mais ir para o Brasil, que nunca tinha vindo. Tinha vindo uma vez num congresso em São Pedro de Atacama, no Chile, mas isso foi o máximo que fez como matemática em Sudamérica até então. Então me inspirava muito. Depois, eu sabia que no Brasil ainda estavam contratando pessoas, enquanto na Europa o lance era tipo de ir de postdoc em postdoc, em postdoc, em postdoc, em postdoc, até os 38 ou 40. Tinha colegas que começavam a ter posição vaga permanente aos 42, 43. Eu sou mulher, não era exatamente. Gostaria de ter filhos. E a ideia de passar de postdoc em postdoc até os 42 não era exatamente a coisa que mais me inspirava. E depois tinha o problema dos dois corpos. Meu marido é holandês, e na época ele também estava na academia, na universidade, estava completando o doutorado na física, e posições para físico ou químico, pois ele é químico, mas se doutorou na física. Em Roma eram praticamente zero, enquanto em São Paulo tinha mais possibilidades. Assim que colocar todos juntos, acabei decidindo vir para o Brasil. Eu lembro que estava falando a um certo ponto com meu marido e era tipo, mas vamos no Brasil, vamos para Roma. E ele falou para mim, amor, se você seriamente quer ir para Roma, para mim tudo bem. Eu venho com você, aprendo a fazer massa e se a gente tiver criança, fico em casa com a criança. E foi tipo, tá bom, vamos para o Brasil que tem trabalho para os dois. E foi assim que eu cheguei. 24 de abril de 2014 e depois de um mês já abrasileirei completamente. Tipo, apaixonei completamente do país. E eu lembro a sensação, lembro ainda um dia que estava entrando na USP e era não lembro se era dia, se era tarde, mas tipo, estava entrando e tinha várias pessoas aí que me cumprimentavam, que chegavam, que oi, como vai, como não vai. E eu lembro de ter pensado, esta é minha casa. Esta é casa minha, eu não vou embora de aqui, não vou embora nunca mais. Também eu estava vindo da Dinamarca. Dinamarca, as pessoas não falam muito, não são abertas, não tem muito contato se você não é muito próximo. Tipo, as pessoas que você acaba de conhecer não falam muito com você. E no Brasil, eu achei um ambiente muito mais parecido àquilo que eu conhecia a Itália, muito mais familiar, mas ao mesmo tempo não, com mais possibilidade de trabalho e assim decidi ficar. E acho que essa era a resposta super comprida à pergunta. E uma resposta maravilhosa, assim. Que bom que você amou o Brasil. A gente fica muito feliz. A gente Apaixonei seriamente. É maravilhoso que mais pessoas se apaixonem por Brasil e venham produzir ciência aqui, venham ajudar a gente a realmente produzir ciência numa escala muito maior. Eu acho que a melhor parte disso é o intercâmbio. É toda a experiência que você traz de onde você veio, por onde você passou, que você estudou, para as pessoas que estão aqui e não têm as mesmas condições de viajar, enfim, né, de conhecer os lugares que você conheceu. Eu acho que é uma troca muito boa, que deve ser cada vez mais incentivada. Né? E aí a gente tem uma perguntinha aqui para você, né, que segundo a Unesco, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. E no Brasil, 26% dos pesquisadores em geral são mulheres, mas somente 11% dessas mulheres possuem bolsas de produtividade. E comparando com os países que você já passou, para a gente, como você vê a questão de gênero dentro dos ambientes acadêmicos no Brasil?
Olha, eu honestamente sofri muito mais machismo na Itália que no Brasil, como matemática. Mas também tenho que falar que eu fiz graduação na Itália. Eu cheguei no Brasil que já era pós-doc. E depois de um ano ou dois, eu tomei posta na USP, então já era professora. Então, estava no nível da carreira diferente. Era menos, provavelmente, subjeta a que o machismo bruto que experimentei na graduação. Mas eu lembro, falei disso falei disso no discurso do prêmio da SBM e no discurso do Malca, pois é uma anedota simpática. Eu estudei um monte de matemática, física, não, desculpe, é que português é minha quarta língua. O que queria dizer? Tá. Eu estudei um monte de história, filosofia, latim, grego e coisas assim na secundária. Não estudei muita matemática e física, não. E depois me resolvi fazer matemática por razões filosóficas. E então foi. Tipo, eu entrei na graduação que não sabia nada de nada, de nada, de nada, de nada. Tipo, o conceito de limite não tinha muito claro, não sabia derivar, ainda menos integrar. E quando eu vi a primeira matriz, fiquei aí, tipo, o que é isso exatamente? Não sabia se rir ou chorar. Mas, enfim, não entendia nada. Ia perguntar aos professores. E os professores me tratavam seriamente mal. Sabe, tipo, quando te respondem sem te responder, quando, tipo, te repetem a definição, te olhando cada vez pior. E você fica aí olhando a pessoa e não entendi, e ele repete a definição. E você não entendi, e ele repete a definição. Não entendi, repete a definição, e a quarta vez você fica aí tipo, meu, eu não tenho problemas de ouvido, eu não estou entendendo aquilo que você está falando. Se você sigue repetindo as mesmas palavras, não vai dar certo. Consegue me dar um desenho, passar uma ideia daquilo que está acontecendo? Mas na época nem sabia que se podiam fazer desenhinhos se tinham ideias a passar, pois aquilo era algo incompreensível. Eu tentava entender e a resposta era olhar de mal em pior. E lembro uma vez, estava na correção do meu primeiro parcial, era álgebra linear. A gente tinha que calcular determinantes destas matrizes 15 por 15, enfim, o festival da conta. E eu fiz um desastre de conta. Acho que perdi meu primeiro sinal na primeira passagem. E para o final era tipo. Estava dando os números da loteria, mas enfim. Tirei um 4,5 por aí. Mas aí percebi que tinha feito um monte de erros de conta, mas o procedimento era correto. E queria perguntar para o professor para que ele confirmasse, pois não é a mesma coisa não ter entendido nada ou ter que prestar mais atenção nas contas. Então, fui lá, meio que ajoelhando, pois na Itália é muito formal, então você vai lá, você, magnífico professor, será que poderia me dizer a mim, humilde estudante, sim, aqui eu fiz mais que nada erros de conta? O cara pega o papel, olha para mim. A resposta foi: se a senhorita pretende se graduar em matemática, pelo menos as 4 operações fundamentais precisa sabê-las fazer. E aí fiquei tipo, tá, essas erras de conta. Eu tenho várias histórias engraçadas e divertidas, e tenho várias colegas com histórias engraçadas e divertidas que eu não vivi aqui, porque já não fiz graduação aqui. E outra coisa é que aquilo que me parece nos meus 15, 16 anos de matemáticas é que
até o mundo das matemáticas está mudando. Aos poucos, as coisas estão melhorando. Algumas coisas que eram normais começam a ser menos e menos e menos normais. E, enfim, há esperança, digamos assim. Bem interessante, Luna, a sua fala. Felizmente você aprendeu não só as 4 operações, mas muito mais coisas. E Eu sigo não prestando, fazendo conta, por certo. Depois de 16 anos de matemática, e tenho um monte de colegas com o mesmo problema. foi para sistemas dinâmicos fazer desenho, que é mais fácil. Exatamente. Eu faço desenhinhos e com meus desenhinhos eu me acho. Porque eu começo fazer as continhas, nossa, são desastres. Não, preciso me concentrar muito, porque tenho tendência a me perder. E deu tão certo, Luna, que você foi premiada no. Você foi agraciada com o prêmio Malca, né? Que é o prêmio da União Matemática da América Latina e do Caribe. Que tem os mesmos formatos. Que tem o mesmo formato na medalha Fields. É uma premiação que ocorre a cada 4 anos, que premia até no máximo 4 matemáticos de 40 anos. E você foi a primeira mulher que venceu esse prêmio. Fala um pouco sobre qual é a razão de receber esse prêmio, vindo, digamos, da Europa. E qual a sensação de ser a primeira mulher a vencer um prêmio tão grande para a América Latina? Responsabilidade, muita responsabilidade. Demorei muito tempo em escrever o discurso que fiz, porque me pareceu mais importante que receber o prêmio, quase. Não sei como te explicar. Esta coisa de poder dizer algumas coisas publicamente, que tipo, existe machismo, as mulheres são geralmente tratadas de forma muito mais dura que os homens. Se uma mulher não sabe responder uma coisa, a primeira coisa que o mundo pensa é que ela não presta, começa a tratar de idiotas, enquanto, para minha experiência, é que com homens a paciência é completamente diferente. Então, ter sido a primeira mulher conseguindo ganhar isso foi muito. A sensação que me deu foi muita responsabilidade. Agradecida e com muita responsabilidade. Pois me parece sei lá, essa sensação de estar todas juntas derrubando um portão grande, sabe? Mais ou menos assim. E, Luna, no seu discurso de premiação, você fala sobre o fato da mulher acabou fazendo com que algumas pessoas se desanimassem a seguir essa carreira. Como você já bem citou aqui, né? Mas você não só seguiu, como também é pesquisadora do Instituto de Ponta e também é bastante premiada. O que te fez seguir em frente, de fato? E você acha que os ambientes acadêmicos estão menos hostis? Eu entendi que você falou sobre o fato de você já ter entrado num nível diferente aqui no Brasil, já ter entrado como professora, o respeito em relação ao seu trabalho é outro, né? Realmente é outro. Mas você acha que os ambientes acadêmicos estão menos hostis em 2021, 2020, 2021? Eu estou começando a ver uma melhoria. Mas é aquilo que você falou também. Minha posição mudou. Hoje em dia não são tão frágil como era 15 anos atrás. Não sou uma estudante da graduação, sabe? Assim que minha perspectiva é que a situação está melhorando, mas também é minha posição que está melhorando no ambiente. Assim que deveria refazer a graduação, sei lá, em física, né? Porque eu não fiz para ter uma ideia de como é a situação para realmente para estudantes de graduação. Mas aquilo que vejo é um melhoramento e, sobretudo, vejo muita
a comunidade está se organizando. Aqui no Brasil, em particular, eu achei um ótimo ambiente colaborativo de mulheres em matemáticas. Tipo, essa sororidade entre mulheres, eu aprendi aqui. E por isso eu estou muito grata a muitas colegas minhas. Que discurso lindo de ouvir! É verdade. Uma parte de... Na Europa, aquilo que eu vi era, sei lá, tinha um certo menos machismo na fachada, mas atrás era tanto quanto. No sentido que tinha muito mais politically correct, ou algumas coisas não se podiam dizer, algumas coisas não se faziam, mas tipo, na fachada parece melhor. Mas quando você passa da fachada, não muda muito, não. E, honestamente, como a gente fala em português? A rede de colegas, a rede de apoio que tenho aqui entre Um colegas network. é impensável aquilo que eu tinha na Europa. Mas talvez seja porque eu também não quero te dizer, eu acho que foi muito machista durante o meu percurso, no sentido que você está imergindo-se num ambiente que é completamente machista e para sobreviver você acaba refazendo algumas coisas que foram feitas a você para sobreviver. E nem tinha percebido isso. Me toquei quando cheguei no Brasil. Muitas coisas em mim mudaram quando cheguei no Brasil e o papo começou a ser muito mais franco, muito mais aberto, muito mais, espera aí, do que estamos falando? E a mim isso me deu fez uma mudança em mim muito, muito grande. Eu sou muito agradecida ao Brasil por isso, honestamente. Pois é, Luna, é bem interessante. Inclusive, existem alguns grupos aqui no Brasil. Por exemplo, a gente teve um episódio com a Manuela Souza da UFPA. Existe um grupo de mulheres negras. Hoje existe um grupo chamado Parents Insights, que lida com a questão da maternidade e paternidade dentro do meio acadêmico. Sim. Aos poucos a gente está ajudando, né? Obtendo Sim. grupos com interesses em comum. E graças à internet a gente consegue juntar várias pessoas boas. As coisas estão mudando mesmo. E é lindo fazer parte do processo, sabe? Da esperança. Sim, com certeza. Infelizmente, muita gente teve que desistir do sonho de ser cientista, professor, por causa de fatores que você já citou e que a gente vivencia no dia a dia. Mas, felizmente, hoje a coisa está mudando e espero que tenha fruto daqui para frente, né? Quem sabe a gente consiga diminuir esse problema. Eu acho que vai ser difícil acabar, mas acho que se salvar uma vida já está muito bom. Algo é algo. Passo a passo. Começando um dia de cada vez. Exatamente. Não, sobretudo em tempos como estes, não dá para olhar muito mais. Bem, Luna, uma das coisas que chama muita atenção é que você... Assim, você não é só matemática, né? Você também é soprano, cantora. Inclusive no Brasil tem alguns cantores famosos italianos, como Andrea Bocelli, Pavarotti. Sim, mas não chego, não presto tanto no canto. Não chego naquele nível, não. Sim, E você, inclusive, como você já disse, você fez matemática por questões filosóficas, né? Sim, fez. E você disse que a matemática é uma linguagem humana. Inclusive, é uma discussão que eu tenho bastante com meus amigos, se matemática é ciência ou linguagem. Eu vejo mais como linguagem, mas eu concordo que pode ser ciência, tem essa dualidade. Quais foram essas razões, assim, mas... Não, quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, sobre isso, as duas coisas. Bom, para ser exatamente preciso, ciência
pelo menos depois de Galileu e companhia, tem essa coisa de hipótese, experimento, comprovação. Matemática não tem muito experimento, assim que para mim é a base de toda a ciência. Minha personalissimíssima visão é que, de fato, a ciência é um compromisso entre a matemática e o mundo. Mas isso é muito pessoal, Sim, sim. pessoal. Quais foram as razões filosóficas que te levaram a fazer matemática? E uma coisa que chama atenção, você disse que ela é uma linguagem humana. É bem pessoal, mas é bom saber a sua opinião, né? Uma coisa É que a linguagem perfeita, a matemática, sabe? Tem... bom, eu adoro literatura e coisas assim, e tem essa passagem de Pirandello. Pirandello foi um escritor que escrevia peças de teatro italiano, siciliano, do século passado, maravilhoso, e ele escreveu numa peça, a peça chama-se de 6 personagens buscando autor, acho que seria essa a tradução portuguesa, e na peça tem uma personagem falando para outra e não se entendem fundamentalmente. E o outro responde: mas como podemos nos entender se dentro de mim existe um mundo e as palavras que eu uso as utilizo para explicar as coisas no mundo que estão dentro de mim. E você que as escuta, as interpreta com relação ao mundo que está dentro de você. Então, como a gente vai se entender? A gente segue falando, pensamos de entender-os, mas não nos entendemos nunca. E isso é aquilo que não acontece com a matemática. Pois se eu te falo, pega um espaço de Banach, você sabe o que é um espaço de Banach, não é que tem a sua interpretação, sabe? Tipo, a gente desenvolveu ao largo dos séculos uma linguagem tão precisa que nos permite a comunicação de ideias. E isso, para mim, é uma das coisas mais humanas que existem, no sentido que se eu demonstro um teorema e te faço ver a demonstração e você entender a demonstração, você entende exatamente aquilo que eu pensei, a ideia que eu teve, aquilo que eu fiz, você vai entender. Com a linguagem, é tudo muito mais ambíguo. E tem sempre essa possibilidade de a gente se entendeu ou eu interpretei isso A e você interpretou B. E nesse sentido, a matemática me parece muito humana. Quando estou dando uma aula ou uma palestra, estou explicando um resultado ou algo e estou explicando, e a um certo ponto tem o estudante, o pesquisador aí, que te olha e começa a sorrir. E você sabe que naquele momento ele viu, ele entendeu. E você passou a ideia para ele ou ela. E aquele momento é maravilhoso. Naquele momento a gente está comunicando. Não sei como te explicar. Nos tocamos, sabe? Tipo, nossos cérebros se tocam desde um certo ponto de vista. Essa é a coisa mais emocionante da matemática para mim. Conseguir passar ideias de cabeça em cabeça. Acho muito fascinante. Acho que a gente também. Luna, eu quero muito te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite do Papo de Exatas para fazer esse podcast junto com a gente. Quero dizer que, assim, você com certeza é uma inspiração para muitas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast. E por isso eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu sei que você tem um currículo lindo,
que não deve ter sido fácil ser construído. O fato de você ter viajado para diferentes culturas pode ter tornado isso mais fácil ou mais difícil. Mas a gente vive num país em que as oportunidades de estudar, elas são comumente atacadas, né? Sai governo, entra governo, e a gente acaba tendo cada vez menos recursos para a ciência, cada vez menos recursos para desenvolver novas pesquisas. E as pessoas precisam ser resilientes e as pessoas precisam ser corajosas para continuar fazendo o que amam, continuar desenvolvendo novas tecnologias, desenvolvendo cientificamente falando, novas utilizações para várias coisas que a gente achava comum. E aí eu queria que vocês pudessem deixar só uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, em especial as mulheres, né, que estão ouvindo esse podcast. Acredita em você. Acredita em você. Pois se você não acredita em você, ninguém vai fazê-lo. Ninguém. Acredita. Se te trata mal, se não te explicam, se não, procura outro professor, procura outra pessoa, saia fora. Não fique preso nisso. Não consigo, não sou bom o suficiente, eu não sei, não vou fazer, pois é muito perigoso este espaço. Machuca muito ficar preso aí. Tenta sair. Bebe uma cerveja, vai tirar férias, pula no mar, esquece e depois volta. E tenta voltar num curso diferente, abre um livro diferente, pergunta por outras pessoas, mas siga acreditando e siga tentando. E vai conseguir. Anda com fé. Acho que é isso. Eu gostaria de tê-la, e tenho muita inveja das pessoas que a têm, mas acho que estou aprendendo um pouquinho a ter fé na pessoa que sou. E acho que é bom isso, acreditar nas próprias capacidades. E tentar seguir em frente. Bola para frente. Também depois do 7-1, bola para frente. Segue, a vida segue. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Exatas. Até mais!